Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. A escolha dos lugares e dos convidados. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Em seguida, contou uma parábola aos convidados ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha a te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar quem te convidou, te diga: amigo, venha mais para cima. E isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em seguida, disse aquele que o convidara: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Comentários dos pais da Igreja. São Cirilo. O Senhor, embora conhecesse a malícia dos fariseus, fazia-se, não obstante, conviva deles pelo bem que traria aos presentes com suas palavras e milagres. Daí que siga. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Isto é, estavam cuidando se ele faltava ao respeito pela lei ou se fazia qualquer coisa proibida no dia de sábado. Santo Ambrósio. Primeiro, Nosso Senhor curou o hidrópico, cujo excesso de líquido na carne pesava os deveres da alma e apagava o ardor do espírito. Em seguida, ensinou a humildade, proibindo, na festa de casamento, a aspiração ao primeiro lugar. Daí que esteja dito. Em seguida, contou uma parábola aos convidados, ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. São Cirilo. Com efeito, arremessar-nos de pronto a honras que não nos convêm é um indício de que somos temerários e enche nossos feitos de infâmia. Daí que siga. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha a te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. São João Crisóstomo. Assim, o ambicioso não obteve a honra que cobiçara, mas sofreu repulsa. Tendo feito de tudo para encher-se de honrarias, não recebeu nenhuma. E como nada é tão poderoso quanto a modéstia, Nosso Senhor conduz seu ouvinte a buscar o oposto. Não apenas proíbe que almeje o primeiro lugar, como manda ir atrás do último, daí que siga. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar. São Cirilo.
Quem não quer ser colocado à frente dos outros obterá o primeiro lugar por decreto divino. Daí que siga, de modo que, ao chegar quem te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. Isto não é uma repreensão severa, mas uma imposição branda. A quem tem discernimento, com efeito, basta um aviso, e é assim que, por sua humildade, alguém é coroado de honra. Daí que siga. E isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas. São Basílio. É conveniente, segundo o mandamento do Senhor, ocupar o último lugar nos banquetes, mas lançar-se sobre o último lugar disputando-o é algo repreensível, porque destrói a ordem e causa tumulto. A disputa levantada por ele vos igualará aos que pleiteiam pela primazia. O melhor, portanto, como diz aqui o Senhor, é deixar ao anfitrião a escolha dos lugares à mesa. Assim, nos suportaremos uns aos outros com paciência e dignidade, procedendo em tudo segundo a ordem e não segundo a ostentação. Não exibiremos como a violenta contenda a humildade, antes a obteremos por meio da paciência, pois a contestação é um indício maior da soberba do que o primeiro lugar no banquete, quando o obtemos por obediência. Teofilacto Diócrida. Ninguém pense que o ensinamento anterior de Cristo é coisa de pouco valor e indigna de ocupar o cimo da palavra de Deus. Não chamarias piedoso, afinal, a um médico que tenha prometido curar a gota, mas se recuse a tratar um machucado no dedo ou uma dor de dente. Ademais, como podes dizer que é pequena a paixão da vanglória que agitava os corações dos que buscavam os primeiros lugares? Convinha, portanto, que o professor de humildade podasse todos os ramos da má raiz, mas leve em conta também que, como já estivesse pronta a janta e diante do Salvador a paixão pelo primeiro lugar inquietasse os pobres dos homens, era muito oportuna aquela admoestação. São Cirilo. Depois de mostrar com um exemplo tão pequeno o menosprezo reservado aos ambiciosos e a exaltação dos não ambiciosos, acrescenta o grande ao pequeno, proferindo uma sentença geral. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isto deve ser entendido com respeito ao juízo divino, não ao costume humano. Segundo o costume humano, afinal, os cobiçosos, que são a maioria, alcançam as honras, ao passo que os que se humilham permanecem inglórios. Teofilacto Diócrida. Por fim, nem todos reverenciam o que se enche de honrarias, mas, enquanto alguns o honram, outros o detratam, e às vezes fazem isso até mesmo os que o honram. São Beda. Mas, como o evangelista chama essa advertência de parábola, vejamos brevemente o seu significado místico. Quem quer que, convidado, compareça às bodas de Cristo e da Igreja, ligado pela fé aos membros da Igreja, não deve se exaltar como se fosse mais elevado que os outros, gabando seus méritos. Acabará dando seu lugar a alguém mais honrado e que tenha recebido o convite depois, pois será ultrapassado pela vivacidade dos que vinham atrás de si na trilha de Cristo, e com vergonha tomará o último lugar, quando, reconhecendo os feitos melhores dos outros, rebaixar toda a alta opinião que tinha das próprias obras. Alguém, todavia, se assenta no último lugar em conformidade com o dito: quanto maior és, mais te deves humilhar em todas as coisas. Então, o Senhor, vindo e encontrando o humilde, o beatificará com o nome de amigo e mandará subir a um lugar mais alto, pois quem quer que se humilhe como um menino, esse é o maior do reino dos céus. E que belas são as palavras que seguem. Então terás com isso glória. Diz então, para que não comeces a buscar agora o que te é reservado para o fim. Podemos entender isto a respeito da presente vida também, porque o Senhor todos os dias vai às suas bodas desprezando os soberbos e concedendo aos humildes tantos dons dos seus espíritos que toda a assembleia dos comensais, isto é, dos fiéis, os glorifica com admiração. A conclusão geral, que encerra a parábola, deixa claro como o discurso anterior de Cristo deve ser entendido em sentido típico. Nem todo, afinal, que se exalta aos olhos dos homens é humilhado, ou que se humilha à face dos homens é por eles exaltado, mas quem se enaltece por seus méritos será humilhado pelo Senhor,
e quem se humilha pelos benefícios recebidos será exaltado por ele. Teofilacto Diócrida. Uma ceia é feita de duas partes, os convidados e os que convidam. Nosso Senhor já aconselhara aos convidados a humildade. Em seguida, pagou a dívida ao que o convidara, aconselhando-o a não escolher os convidados com vistas ao favor dos homens. Daí que esteja dito. Em seguida, disse aquele que o convidara: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos. São João Crisóstomo. Há muitas causas por que se firma o pacto de amizade. Omitindo as ilícitas, apresentaremos as naturais e morais. Por naturais, pensa no do pai com o filho, do irmão com o irmão e outras semelhantes. A isto é que faz referência Nosso Senhor ao dizer: nem os teus irmãos, nem os teus parentes. Por morais, pensa nos convivas ou vizinhos. Em referência a isto, Nosso Senhor diz: nem os vizinhos. São Beda. Nosso Senhor não proíbe, como se fosse crime, que os irmãos, os amigos e os ricos deem jantares uns para os outros. Apenas mostra que isto, assim como as demais relações necessárias ao convívio humano, não valem de nada para o merecimento dos prêmios da vida celestial. Daí que acrescente: para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo, e não para que não cometas pecado com isso. É semelhante ao que diz em outra passagem: se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito tendes? Há, porém, alguns banquetes entre irmãos e vizinhos que não apenas receberão seu pagamento no presente, como também sua condenação no futuro. São aqueles em que todos contribuem com as despesas ou em que os camaradas retribuem o favor revezando os convites. Nestas festas, os convivas reúnem-se para a prática de torpezas e para o incitamento de paixões pelo excesso de bebida. São João Crisóstomo. Não façamos, portanto, o bem aos outros na esperança de que nos retribuam, pois esta é uma intenção fútil, e a amizade baseada nisto não tardará a desaparecer. Se, porém, convidares um pobre, terás Deus como um devedor que nunca esquece. Daí que siga. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Quanto menor é teu irmão, tanto mais por meio dele Cristo se aproxima e te visita. Pois quem acolhe um grande, a miúde o faz por vanglória, muitas vezes em busca de vantagens, para ser promovido por ele. Poderia eu apresentar aqui muitos que buscam agradar os mais célebres dentre os senadores para que, pela mediação deles, obtenham a graça dos príncipes. Não busquemos, portanto, aqueles que nos podem retribuir, pois segue: feliz serás então, porque eles não têm com que te retribuir. Não nos perturbemos, portanto, quando não recebemos a recompensa dos nossos benefícios, mas sim quando a recebermos, porque se a recebermos aqui, já não a receberemos lá. Mas se o homem não te retribuir, então Deus te retribuirá lá. Daí que siga: serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. São Beda. A ressurreição no fim dos tempos será de todos. Não obstante, Nosso Senhor faz especial menção à ressurreição dos mortos, porque os que tomarem parte nesta ressurreição não duvidam de que são bem-aventurados. Portanto, quem convida os pobres a seu banquete receberá os prêmios no futuro. Quem convida os amigos, os irmãos e os ricos já recebeu sua recompensa. Mas se a imitação dos filhos de Jó fizer isto por causa de Deus, assim como os demais deveres do amor fraterno, aquele mesmo que ordenou tais deveres o recompensará. São João Crisóstomo. Mas dizes: o pobre é imundo e sujo, pois dá-lhe um banho, e em seguida faze-o sentar à mesa contigo. Se as roupas que leva estão sujas, oferece-lhe roupas limpas. É Cristo que por meio dele vem, e tu te ocupas com bagatelas? São Gregório de Nissa. Não descures, pois, os que estão deitados na rua, como se não fossem dignos de coisa nenhuma. Pensa quem eles são e encontrarás o valor deles. Vestiram-se da imagem do Salvador, são herdeiros dos bens futuros, são portadores das chaves do reino.
idôneos acusadores e defensores, que não falam, mas foram aprovados no exame do juiz. São João Crisóstomo. Cumpre, portanto, recebê-los no teu terraço. Se não te agrada isto, ao menos lá embaixo, onde ficam teus animais e criados, recebe Cristo ali. Seja o pobre, ao menos, o teu porteiro, pois onde há esmola, não ousa o diabo entrar. E se não queres te sentar com eles, manda-lhes ao menos as iguarias da mesa. Orígenes. Em sentido místico, quem evita a vanglória chama a seu banquete espiritual os pobres, isto é, os ignorantes, para enriquecê-los, os fracos, isto é, os de consciência prejudicada, para curá-los, os mancos, isto é, os que, encurvados, desviam da razão para que façam retos caminhos, e aos cegos, quer dizer, aos que carecem da contemplação da verdade, para que vejam a verdadeira luz, e que diga, porque esse não tem com que retribuir, é porque não são capazes de te responder. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.